Bom dia! Bom dia, vamos de quarta live dessa série, 4 de 5, começamos uma nova série, uma nova temporada, desde o primeiro domingo do ano de 2026. Estamos aqui conversando com vocês sobre alguns caminhos para desenvolver a virtude da transcendência, essa conexão com algo além de nós mesmos, sair um pouco desse ego e ir para a essência. Bom dia! Quero começar com uma pergunta hoje para vocês, para a gente falar sobre esse caminho de hoje, o quarto caminho. Quero fazer uma pergunta aqui sobre, de verdade, assim, para vocês pensarem, começarem já a nossa reflexão. Quando foi a última vez que você sentiu uma admiração de verdade, um estado assim de elevação de verdade? Não só porque viu algo bonito, mas algo assim que te fez parar, que te fez contemplar. Quando foi a última vez que você fez isso? E quero trazer um aspecto sempre à luz da ciência, como eu sempre falo para vocês, sempre com o objetivo de gerar inspiração, gerar transformação, gerar mudanças. À luz da ciência do bem-estar, né? À luz da psicologia positiva, ela sempre traz algo muito importante para a gente. Emoções positivas, elas não são só uma consequência de uma vida boa, elas são também uma forma intencional de viver uma vida melhor. E essa força que nós vamos conversar hoje tem a ver com ativar intencionalmente algumas emoções positivas em nós, de forma muito consciente. Sair de um piloto automático que esse mundo leva a gente o tempo inteiro. Essa que é a verdade, a gente vai o tempo inteiro para um piloto automático, um automatismo mesmo da vida, e a gente acaba deixando a vida levar. Então, essas lives, elas têm esse objetivo de trazer um pouco para essa reflexão, expandir a consciência. Bom dia, mãezinha. Expandir essa consciência. E aí, claro que expandindo a consciência, provocar decisões diferentes. É isso que transforma a vida. Expandir a consciência, tomar decisões diferentes e desenvolver uma musculatura emocional forte interna, né? Essa musculatura interna de força, de resiliência, para sustentar o caminho, tá? Quero que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, eu vou compartilhar também. Então eu vou compartilhar com mais pessoas aqui, pelo menos 5 pessoas, tá? Manda aí esse aviãozinho, por favor, para mais pessoas. Bom, e quando a gente fala dessas emoções positivas, nós estamos falando sobre a força de hoje. Ela vai trazer um aspecto de treinar o nosso olhar, de expandir a nossa percepção, os nossos sentidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, né? Treinar um pouco desse olhar para construir alguns recursos internos aí, recursos cognitivos, sociais, espirituais também, né? Então, para que a gente possa desenvolver aí essa musculatura, tá? De treinar esse olhar, de ver a beleza, de enxergar a excelência na vida, na natureza, nas coisas, nas pessoas. O nome
desta força, deste caminho que iremos conversar hoje. Antes de falar o nome, só trazendo um resgate até aqui, desses 5 caminhos, né? A primeira live do ano foi sobre a espiritualidade, a força da espiritualidade. Diferenciamos de religião. Espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Na segunda live falamos sobre esperança e também diferenciei a esperança do otimismo, trouxe o que é a esperança à luz do bem-estar, como que a gente pode desenvolver, ativar, né? O contrário disso seria uma certa desesperança mesmo diante do futuro, uma certa angústia. Então, como é que a gente pode ativar intencionalmente essa esperança? Na terceira live, que foi o domingo passado, falamos sobre gratidão e eu também trouxe algumas áreas aí de sombra, seja pelo excesso da gratidão, seja pela falta da gratidão. E aí, quando a gente fala isso, a gente entende que existem variações dessas forças internas. É claro que nós temos que buscar esse uso ótimo desse recurso. E é sim possível existir alguns pontos de sombra quando a gente fala desses recursos emocionais, desses recursos internos. E hoje nós vamos falar sobre o 4º caminho, que é a apreciação da beleza e da excelência. Esse é o nome da força para a ciência. E esse é menos óbvio do que os outros. Os outros, eles são mais óbvios, a gente consegue definir melhor o que é que significa cada um desses caminhos, né? Parece mais senso comum, mas o de hoje ele é menos óbvio, né? Então quero trazer primeiro essa definição para vocês, tá? Essa força é um dos caminhos para desenvolver essa virtude da transcendência. E tem algumas outras dimensões, né? A ciência ela também chama essa força, também pode ser interpretada como esse estado de elevação, relacionada a essa emoção da admiração, uma dimensão de maravilhamento, encantamento, reverência. Então esse estado, essa busca por esse estado de sair de um piloto automático, a falta dessa força, né? Entendendo quais são essas sombras, quais são esses extremos. A falta dessa força leva a um automatismo, a um piloto automático, que é o que eu combato muito aqui nas minhas redes sociais. O meu vilão, digamos assim, é o piloto automático, que é esse estado ali de estarmos sempre com pressa, sempre fazendo, sempre em um movimento e muitas vezes não parando, não buscando um estado de presença, não buscando um estado de reflexão, introspecção. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou nesse looping? O que eu estou sentindo, né? Será que eu estou cansado, frustrado, desanimado, entusiasmado, ansioso, feliz, com medo, corajoso? Então, desenvolver esse repertório emocional é muito importante. Afinal, o nosso corpo, até falei isso em uma live, não lembro qual, mas eu disse algo como o nosso corpo ele sente sinais muito parecidos, por exemplo, na ansiedade e no entusiasmo. Então, trazer um nome, nomear essas coisas é muito importante para o nosso bem-estar emocional, para a nossa saúde mental. E por isso que exige um estado de presença, um estado de pausa, um estado de introspecção. E o piloto automático, ele faz tudo menos isso, na verdade. O piloto automático, ele está o tempo todo nos levando para um lugar de aceleração. Então, quando tudo que a gente faz
intencionalmente nesse movimento de pausa dessa pressa, de buscar essa consciência, faz com que nós possamos até lidar com desconfortos mesmo. Nem sempre vai ser tão fácil assim, nem sempre é um sentimento tão... Ai, que bom, né? Essa pausa, ai, que bom essa reflexão. Nem sempre. Muitas vezes, bom dia, Érica. Muitas vezes vai trazer sim um sentimento de... talvez num primeiro momento uma emoção mais negativa, né? Uma certa angústia, uma certa ansiedade. E é isso mesmo, Emoções, elas são sinais, elas são informações que são muito importantes. E hoje eu quero falar dessa força como uma força que é central para nos levar a 2 emoções, das 10 emoções. Tem um livro da Barbara Fredrickson, que é uma das grandes autoras da ciência do bem-estar. Ela tem um livro que ela fala das 10 emoções positivas mais importantes do ser humano. E 2 dessas emoções eu quero falar hoje, que é a admiração e um estado de inspiração, tá? Então, esses estados de admiração e de inspiração, eles surgem dessa busca intencional, dessa apreciação da beleza, da excelência, treinar esse olhar para ampliar a perspectiva sobre algo que está maior do que a gente, nos conectar a esse todo, reduzir o nosso ego muitas vezes, né? Criar intencionalmente esse estado de admiração, ele aumenta a nossa humildade, generosidade, né? Um senso de pertencimento à humanidade, ou seja, eu não sou um ser isolado, eu sou um ser conectado, um ser que, quando a gente amplia essa perspectiva para a humanidade, isso traz esse estado de como eu me conecto com tudo isso, né? Qual é a minha contribuição para tudo isso, tá? E o estado de inspiração também, inspiração que surge quando olha para um senso de excelência, né? Que nos mobiliza a ação, que faz com que a gente se inspire em algo que nos convida à transformação, sabe? Que nos move, que faz com que a gente enxergue ali o outro com um olhar mais positivo, né? Então, treinar esse olhar, a apreciação da beleza e da excelência é sobre treinar esse olhar, o seu coração, a sua atenção, que é um dos principais recursos que nós temos hoje, é o nosso tempo e a nossa atenção, né? Então, será que nós estamos conseguindo colocar a nossa atenção naquilo que nos edifica, naquilo que nos eleva? Ou será que a nossa atenção está em lugares que só drenam a nossa energia, que só sugam a nossa energia, que estão ali contribuindo para um estado de aceleração o tempo inteiro? Por isso que eu faço as nossas lives aos domingos, né? Eu sei que na semana é mais desafiador. Eu sei que na semana a gente está correndo, a gente está só reagindo e a gente está fazendo e seguindo uma rotina. E acordar cedo no domingo, ou seja, quebrar esse padrão. Eu quebro um padrão aqui. Eu sei que a maior parte das pessoas está dormindo e está tudo certo, né? Isso aqui não é um julgamento, mas é entender que nós precisamos treinar formas diferentes de fazer, de enxergar a vida, de ver a vida por trás das coisas, de ativar um estado de contramão, muitas vezes, né, do mundo. E ao invés de reagir, o meu convite hoje, quando eu falo de pensar sobre essa força, é um convite para admirar, é um convite para se inspirar, é um convite para, ao invés de você estar sendo consumido
pelo mundo, pelas pessoas, pelo tempo. Você está buscando um estado de contemplação. E isso exige pausa, e isso exige intencionalidade, e isso exige presença. Então, sem intenção, se nós não tivermos essa intenção, é muito fácil a vida. Nós somos funcionais. A maior parte das pessoas são funcionais, estão fazendo e estão fazendo muito bem. A questão é, o meu fazer, ele é um fazer automático ou ele é um fazer onde eu consigo contemplar, onde eu consigo estar num estado de elevação, onde eu consigo admirar algumas coisas, pessoas, tá? Então, vão pensando aí, né? Traz aí, quero fazer mais uma pergunta para vocês. O que é que desperta essa admiração em você? Como é que você busca essa admiração? Isso é algo que faz parte da sua rotina de alguma forma? Isso te inspira ou você anda mais anestesiado com a vida? Você anda mais fazendo do que se inspirando ou do que se admirando, né? E quando eu falo admiração, gente, eu estou falando da natureza, muitas vezes, né? Então, essa é uma excelente forma de desenvolver essa apreciação da beleza e da excelência, olhar para a natureza, olhar para como essas coisas funcionam, como essa beleza funciona, né? Essa arte de Deus. E não só a natureza, mas também as pessoas, um gesto, né? Um gesto de bondade, um gesto de generosidade, né? Algo que inspira, algo que remete a essa beleza, a essa excelência, tá? Então, será que a gente está parando para pensar sobre essas coisas? Ou a gente está só reagindo em um mundo que só acelera a gente, que só faz a gente, vamos, acelera, passa a marcha, mais exigência, mais cobrança, mais, faz melhor, ainda não tá bom, acelera, né? Então, será que a gente está fazendo isso ou nós estamos, de fato, também enxergando, tendo uma capacidade de notar, de valorizar, de se emocionar diante de uma virtude, diante de excelência, diante de pessoas, né? E aqui beleza, a gente vive um mundo muito ligado a beleza associada à estética e excelência associada a perfeccionismo, ou seja, a perfeição. E na verdade eu quero quebrar essa ideia do mundo, né? Do mundo como beleza, estética e excelência, perfeccionismo. Não. São aspectos diferentes. É por isso que ele faz parte da virtude da transcendência, porque são aspectos mais elevados desses dois conceitos de beleza e excelência, né? Percebe que eu estou falando, quando eu falo de beleza, eu estou falando muito mais ligada à sensibilidade, muito mais ligada a esse estado de encantamento, né? Essa percepção de enxergar valor, né? Naquilo que é belo, naquilo que é bonito. Não só estética, eu não estou falando de estética de pessoas. E quando eu falo de excelência, eu estou falando de uma qualidade humana, né, ligada a um caráter, a uma virtude, a reconhecer esse estado mesmo, né, assim, de fazer algo dando o seu melhor, né, de fazer algo buscando ali um significado, buscando uma coerência, buscando um propósito, né? Então, sem essa beleza, a vida ela fica muito mais mecânica, ela fica muito mais automática, né? E sem essa excelência, a própria estética fica vazia, né? Então,
Quando a gente vê, a gente pode... Por isso que eu estou desassociando apenas ao aspecto estético, né? Muitas vezes tem uma estética ali que é vazia, que não tem muito sentido, não tem muito significado. Então, excelência e apreciação da beleza e da excelência, elas não têm a ver com esse reconhecimento externo, ou com esse perfeccionismo, com essa perfeição, ou só com a alta performance. Eu sou a pessoa, assim, de falar de alta performance, eu falo muito para líderes, eu treino times, líderes, e eu adoro falar de performance, mas a performance sem um significado, sem um estado de melhorar as coisas, melhorar as pessoas, edificar a vida das pessoas, ele vira sem integridade, ele vira algo que é vazio, vira algo que é automático, vira algo que é só fazer mais. Será que eu estou fazendo mais ou eu estou fazendo com que as pessoas sejam melhores? Inclusive eu mesmo, né? Nessa construção. Então, essa sutileza de enxergar todas essas coisas para fortalecer, né? Essa musculatura de enxergar algo além do nosso ego, de enxergar algo além de nós mesmos. Então, trazer essa vida produtiva, mas uma vida com alma, uma vida com uma produtividade que gera esse estado de contemplação, de excelência, de admiração, né, de caráter, de ampliar mesmo esse nosso sentido, tá? De tirar o foco no eu e de buscar essa coerência com o mundo, com a humanidade, com algo que não é mecânico, né? Então, o que nós estamos combatendo aqui, essa força, é esse estado de mecanicismo, assim, um foco excessivo num funcional, mas perdendo um pouco do sentido de sentir ali uma contemplação, um prazer, né? Então, quando a gente deixa de se encantar com as coisas, a vida, ela fica só funcional. Eu tô só fazendo, reagindo, sendo funcional, resolvendo. Mas eu talvez perca um pouco dessa alma, dessa beleza, né? Desse estado de excelência. E aí vou dar um exemplo que eu me lembrei aqui, né? Por exemplo, as crianças, né? Quando a gente fala desse estado de encantamento, as crianças, elas têm muito, né? Esse estado de encantamento, esse estado de enxergar beleza em coisas que nós adultos muitas vezes já estamos mais anestesiados. A gente perde até a capacidade de se maravilhar, porque a gente está tão acelerado. E aí o exemplo, né, quando a gente foi para a praia algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, as crianças, né, meu filho, os primos, eles estavam ali na praia e catando pedrinha, catando os búzios, né, na areia da praia. E aí é muito comum eles chegarem e dizer assim: mãe, olha esse búzio, olha essa pedrinha, olha isso. Aí a gente vai olhar, né, uma coisa assim, eles estão maravilhados, estão encantados com aquela coisinha pequenininha que é diferente, uma cor diferente, um formato diferente. E ficam tão assim felizes, né, entusiasmados. É isso, sabe? Assim, esse estado de encantamento, de maravilhamento. Esse estado faz com que mude algo em nós, de dentro para fora, gere essa emoção mais positiva. E quando a gente fala de emoções positivas, é uma forma de transformar a energia de emoções negativas. Não é simplesmente emoções. Quando a gente fala de emoções, eu estou sentindo angústia, decepção, desespero, um estresse, frustração. Aí a gente acha que tem que arrancar isso com a mão, né? Estou sentindo isso, eu preciso arrancar e pronto, né? Como se fosse algo que eu faço isso apertando um botão.
E não, na verdade, a gente transforma essa frequência dessa energia. E uma forma de transformar isso é treinando este olhar para emoções, por exemplo, de admiração, emoções de inspiração, emoções ligadas à contemplação. Então, essa é a correlação com o bem-estar que nós estamos falando aqui. Então, isso exige essa intencionalidade, isso exige esse treinar, esse olhar para enxergar essa excelência, né? essa beleza nas coisas, esse encantamento com a natureza. É comprovado também cientificamente que esse contato com a natureza, ele faz com que gere em nós esse estado de mais bem-estar, né? Um estado de menos estresse, redução desse estresse. E isso não esse se encantar, esse estado de encantamento e maravilhamento para o mundo, muitas vezes, gente, pode parecer uma ingenuidade, pode parecer uma fraqueza, pode parecer que admirar você está perdendo tempo, porque a gente só valoriza a produtividade, porque a gente não se encanta com o simples, né? E a gente prioriza outras coisas, né? Aqui o que eu estou falando é uma quebra de padrão do mundo, totalmente na contramão do mundo, né? Isso tem um custo, isso faz com que a gente perca mais o sentido das coisas, isso faz com que a gente fique até com uma frieza mesmo, né? Uma frieza interna de viver muito o excesso das coisas e não enxergando a beleza do simples muitas vezes. Então, tudo isso que nós estamos no mundo e o mundo rouba de nós isso, né? Então, quando a gente fala da criança, quando eu estou falando aqui dessa criança que enxerga essa capacidade de exploração, de encantamento, é porque o cérebro da criança ele está muito ali nessa exploração, né? Ele não está nesse estado de defesa que o nosso do adulto está. O nosso cérebro ele está nesse estado de defesa muitas vezes e a gente nem enxerga. E aí a criança, quando ela está nesse estado, né, o cérebro dela nesse estado de exploração, de curiosidade, de criatividade, então a criança ela tem menos rigidez, ela tem mais flexibilidade, ela tem mais abertura a esse novo, né? Então, por que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo? Por que o mundo vai tirando de nós essa capacidade de descobrir, de se abrir para o novo, de enxergar a beleza do simples? Por quê? Por que a gente está sempre pensando no depois e a gente não tá nesse momento presente, a gente está sempre pensando no futuro, sempre calculando lá na frente o que tem que ser feito, sempre pensando no mais, sempre como é que a gente vai se defender, como é que a gente vai reagir. Então, quando a gente não para fazer essas coisas, a gente perde a capacidade desse estado mental que eu estou falando para vocês, de conexão com a beleza, de admiração, de uma alegria mais simples, de uma contemplação sincera. Faz sentido, gente, isso aqui para vocês? Me digam. Será que a gente pode, o convite aí, né, a buscar muito mais essa conexão com nossa criança interior, né? De se deixar emocionar pelas coisas ali, de se deixar ser inspirado por algumas coisas, treinar esse olhar para coisas diferentes, né? Sair do raso, ir para uma profundidade, diferente, fazer uma leitura menos superficial do mundo, das coisas, das pessoas, da natureza, né? Então, ter esse esforço intencional, né, de treinar essa atenção para treinar o nosso olhar para a excelência, treinar o nosso olhar para a beleza,
que é diferente de estética. Que é diferente de estética, né? Muito bem. Busquem sentido naquilo que vocês fazem. Eu falo vocês, mas nós, né? O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo para vocês, eu estou falando também para mim. Quando eu falo isso, né, essa busca por encontrar sentido nas coisas, não perder essa capacidade de se encantar, de se maravilhar. E esse é um ótimo estado de sair do piloto automático, que é ativar essa força de apreciar a beleza, apreciar a excelência. Seja olhando para a natureza, seja olhando para um gesto bonito, um gesto ético, um gesto bondoso, generoso. Treine esse olhar. E aí quando for, né, de uma forma prática, para você poder desenvolver essa força, treinar essa força em você, todos os dias, né, se pergunte assim, ou num momento como hoje de reflexão, se pergunte, né, será que algo me emocionou hoje? Algum gesto de alguém? Algo me emocionou? Eu vi beleza hoje em alguém? Eu parei para contemplar alguma coisa? Eu vi alguém fazendo algo com excelência e isso me gerou uma inspiração? Isso me gerou um desejo de ação? Pode ser uma ação pequena, gente. Uma ação pequena. Me lembrei aqui de uma outra história. E aí vou finalizar com essa história. Não ia nem contar isso, mas me lembrei que agora eu estava num evento em São Paulo, isso já faz 2 anos, eu acredito. E já era o 3º dia de evento. E eu fui no banheiro fazer xixi, aí o evento tava aquela coisa, né? Muita luz, muito impacto, muito conteúdo, aquela coisa toda, performance e imparável, imbatível, né? Então, naquele momento que eu saí do auditório, tinha uma moça no banheiro que era a moça da limpeza, eu me lembro até hoje o nome dela, a Joyce. E ela, eu senti ali, de alguma forma, né, aquela voz assim interior em mim, que para mim é o Espírito Santo. Ele me dizia assim, vai lá dar um abraço nela. E eu fiquei com uma sensação assim de, como assim, né? Eu já tinha visto ela ali, lembra? Era o 3º dia de evento. Eu já tinha visto ela ali outras vezes e não me veio esse sentimento, esse desejo, essa vontade. E a gente fica assim, né? E aí isso é automático mesmo. Esse é um exemplo concreto de a gente sai do auditório, mas a gente quer voltar logo. Então a gente está sempre acelerado, a gente não está olhando para as pessoas, né? A gente muitas vezes está ali só olhando para... Não posso perder tempo, eu tenho que absorver tudo. E me veio essa vontade, né? Esse desejo, tá, tudo bem. Vou fazer isso, né? Fui lá e só cheguei pra ela, gente, desse jeito mesmo. Aleatório, só cheguei e disse, posso te dar um abraço? Esta moça, essa Joyce, se desmanchou nos meus braços de chorar mesmo. Eu fiquei assim, muito surpresa assim, com aquela reação, não esperava aquela reação. E ela disse, eu tinha acabado de pedir a Deus que hoje eu só queria um abraço, agora eu só queria um abraço. E por que eu estou contando essa história, gente? Não é sobre a Vivian, não é sobre o meu gesto, é sobre ter tido uma sensibilidade de seguir ali o coração, mesmo naquele... Porque pra mim eu tava no automático mesmo, né? Então, quando a gente para
enxergar esse além de nós mesmos, enxergar esse outro, que muitas vezes só queria ali um gesto, enxergar a natureza, enxergar uma arte, enxergar um estado de excelência e fazer algo assim, um gesto de beleza, um gesto de excelência, um gesto de contemplação, não apenas funcional, não apenas de produtividade. Isso gera em nós um estado de elevação. Eu me senti melhor do que todo aquele final de semana ali de conteúdo, de imersão. É um sentimento que a gente precisa sentir mesmo, né? Então, não me custou nada, não me custou absolutamente nada. E foi algo muito grandioso para o outro. Então, quando a gente fala dessa beleza, dessa excelência, muitas vezes é um gesto que para o outro é algo grandioso. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um estado de pausa, né? Um estado de silenciar muitas vezes essa correria. Então, essa é uma forma também de você colocar em prática, enxergar as pessoas, enxergar com empatia aquilo que de repente o outro precisa, né? E se conectar com esse outro de uma forma diferente, observar esse outro de uma forma diferente. O contato com a natureza, o contato com uma música que eleva o nosso estado de espírito, um contato com a arte, quem gosta de arte, né? Então, tudo isso faz com que a vida ela fique mais leve. A gente tira mais esse peso da vida, que é o peso da pressa, o peso da aceleração. Quando nós ativamos esse estado interno de admiração, de inspiração, de elevação, isso muda o nosso estado interno, a nossa energia interna, a nossa emoção mesmo. Então isso não é fugir da realidade, isso é trazer sentido para a realidade, trazer mais alma mesmo, assim, agir mais com a alma do que com esse estado de mecanicismo. A vida é muito boa para a gente estar aí no automático, sem saborear as coisas da vida, só reagindo no piloto automático. Então, veja grandeza nessas pequenas coisas também. Não perca a sua capacidade de se admirar com o simples, com a natureza, com as pessoas, de se conectar de uma forma diferente, mesmo com aqueles que não vão te dar nada em troca. Nós vivemos esse mundo que é do networking, das mesas. Você tem que estar nas mesas importantes, nas mesas certas, fazer networking, fazer contatos, ou seja, só com pessoas que vão te trazer algo que seja interessante para você. E percebe que quando a gente coloca esse estado diferente, de mais grandeza, nós não estamos falando sobre aquilo que é interessante para mim, mas para esse todo. Muito bom, gente. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Compartilhem com mais pessoas. No próximo domingo nós teremos a nossa última live dessa série. Vamos falar sobre o quinto caminho, que também não é tão óbvio, por isso que eu deixei esses dois caminhos para o final, né? Eles não são tão óbvios, mas trazem essa consciência para vivermos melhor, para buscarmos mais bem-estar, para viver esta vida, que é uma vida muito boa, é uma vida maravilhosa, cheia de altos e baixos, mas é uma vida maravilhosa. Bom dia, Renan! Que bom você estar aqui. Um ótimo domingo para você também. Um ótimo domingo para vocês, gente. Que Deus abençoe a semana de vocês. E até o próximo domingo. Um beijo.